E agora, para já engatilhar, a minha amiga doutora Ângela Ramires, uma das maiores arquitetas do estado de São Paulo, ela só não trabalha. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que eu vou falar bem baixinho, que é para vocês não acordarem. Mentira, todo mundo acordando. Eu queria dizer para vocês que quando a REURB bate na nossa veia, ela não sai mais, e até a cachorra da minha casa late assim, REURB, REURB, REURB. Entendeu? Então, é uma coisa muito difícil de sair da gente. Eu vou, hoje, falar com vocês um pouquinho, pode passar, por favor, a primeira, sobre REURB em desenvolvimento urbano, tá? Eu diria mais, REURB é desenvolvimento urbano. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o urbanismo, tá? Eu sou arquiteta urbanista, formada há 40 anos, gosto demais de regularização e a problemática da habitação e das distâncias, enfim, os problemas da cidade sempre me encantaram no sentido de pensar em soluções, tá? Pode passar, por favor. Agradeço a doutora Ellen por ter me convidado. Eu tenho muito problema, porque se eu estou num palco, eu não quero sair, daqui a pouco eu canto. E aí fica difícil para a Rose, que fica na próxima, né? E obrigada ao Henrico e a todos vocês por estarem aqui prestigiando esse simpósio. Bom, gente, isso aqui é o sonho de um planejador, de um arquiteto, de um engenheiro como Newton, de alguém que pensa na cidade. Pode ter diferenças, né? De relevo, de vegetação, de rios. Pode ou não ter rio, pode ser alto, pode ser baixo, mas é um sonho de todo urbanista que quer planejar uma cidade. É uma tela em branco para a gente. Tem muita árvore, né? Mas é uma tela em branco. Com isso aqui, a gente conseguiria planejar os espaços para depois as pessoas entrarem nele, tá bom? E, infelizmente, nós não temos isso todas as vezes, né? A nossa história é muito diferente. Pode passar, por favor? Aqui, gente, é uma foto de Montemor. Eu não consegui ver nessa foto, não é pela idade, é porque eu tenho 15 anos, tá, gente? É porque está um pouco apagadinha. Então, eu não pude ver a idade dessa foto. Mas olha que legal. Montemor. Pode passar, por favor? E aqui, Montemor. Olha só, a cidade como cresceu, né? Olha a distribuição. É lógico que essa vista é uma vista parcial, não é de toda a cidade. A gente tem outras visibilidades podendo ser constatadas aí na internet, né? Só um exemplo para vocês, que eu peguei essa informação para passar para vocês. Em 2010, Montemor tinha 48.949 habitantes. Em 2019, Montemor tinha 59.772 habitantes. Um aumento em 10 anos de 22,11% da população. Nesse mesmo período, nós de São Paulo tivemos, mas eu sou de Guarulhos, mas São Paulo teve um crescimento de 11,28% e o Brasil 10,16%. Para vocês verem como em um espaço pequeno, o adensamento populacional e das cidades se desenvolvem. Pode passar, por favor? O que é urbanismo? Urbanismo é você pegar um elemento da cidade e transformar. Se for um local que já existe, onde já existem residências, indústrias e comércio, essa ordenação ela pode ser através de uma melhoria, né? Ou, se não tiver ainda nada, como aquela primeira figura em branco que eu mostrei para vocês, através de um planejamento prévio, tá? O urbanismo é a técnica que os arquitetos e os técnicos usam para trazer melhorias para aquela determinada área das nossas cidades.
O urbano quer dizer adensamento. Esse urbano é um adensamento das cidades, mas também pode ser de chácaras, pode ser de sítios. É um adensamento onde eu tenho a população instalada. Tá? Pode passar, por favor? Aí, olha só. Esse processo de criação que a gente usa é através da fotografia que o Newton falou, ou do conhecimento da cidade. Se eu ou qualquer outro profissional for fazer um planejamento urbano, eu vou trabalhar com aquela malha, que ela pode já ter sido instaurada, né? E aí nós vamos criar soluções para melhorar ou revitalizar a cidade já constituída, ou se não houver essa malha já adensada, nós vamos trabalhar com a tela em branco, proporcionando tudo que a cidade precisa. Vias, lazer, áreas de residência, áreas de comércio, enfim. Vai ser um planejamento, como a gente planeja a vida. Tem gente que planeja a vida sabendo que amanhã eu vou fazer isso, depois amanhã eu vou fazer aquilo, mês que vem eu vou fazer isso. Tem gente que planeja 2, 3 anos à frente. Isso é um planejamento. Planejamento urbano também é isso. Eu tenho que planejar as cidades e os espaços para que as pessoas que estiverem nela, daqui a 10, 20, 30 anos, tenham condições boas de morar. Aí, olha só. A realidade das nossas cidades é essa. Nas nossas cidades, eu tenho ruas largas, áreas para estacionar, não tenho boteco na frente da minha casa, eu não tenho indústria, eu posso andar à vontade, eu não tenho trânsito, gente. Eu chego em casa, saio de São Paulo para Guarulhos, se não tivesse trânsito, 10 minutos a gente levaria até o centro, 15 estourando. A gente passa 2 horas naquele trânsito maluco. Por quê? Porque as cidades são ocupadas. No Brasil, poucas as cidades que são planejadas. Brasília é um exemplo, tá? Então, o planejamento surge para trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas, tá? Qual a importância do planejamento urbano? Eu vou abrir aqui, gente, uma pergunta para vocês. Se eu hoje tivesse o poder de dar 1 milhão cada um na conta, e vocês tivessem esse dinheiro para comprar uma casa, eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês querem no local onde você vai comprar essa casa. Árvores, maravilha, arborização. O que mais, gente? Ruas largas, calçadas amplas. O que mais? Acesso, acessibilidade, tá? O que mais? Também. Mas aí, mercados e padarias. Facilita a vida. O que mais? Acesso, a gente já conversou. O que mais? Área de lazer. Gente, vocês estão muito importantes. Né? Ninguém quer água, ninguém quer esgoto. Né? O que mais? Tem muita coisa, né? Que nesse momento a gente não consegue lembrar. Mas é com isso que o trabalhador do urbanismo, o arquiteto urbanista e outras profissões como o Newton fazem para trazer melhorias às cidades quando elas são planejadas. E essa ferramenta nós temos que usar não somente nas cidades que não existem ainda, mas também naquelas que foram ocupadas e que são motivos de REURB. Essa faixa faz parte da cidade. A gente não pode chegar lá, fazer um muro, como fez uma cidade interior, que agora eu não posso nem dizer, que a cidade boa, um poder aquisitivo alto, e tinha uma ocupação irregular no centro da cidade. O prefeito solucionou. Sabe como? Murou. Fez o muro. Todo mundo que passava lá não via aquela ocupação. Mas não é essa a solução, né, gente? A gente tem que resolver o problema dos outros. Aí, olha só. Vocês falaram uma série de coisas que vocês gostariam, né? Mas vamos lá. Melhorar os índices de segurança é importante? Tá. Qual um item muito sério na questão de segurança na cidade que, se eu resolver, melhora um pouquinho, uns 10, 20% a segurança de onde eu moro? Transporte? O que mais? Iluminação, gente.
que é muito claro fica mais tranquilo e mais difícil para o ladrão vir e assaltar vocês, né? Então, melhorar os índices de segurança, proporcionar meios de transporte que cubram toda a área da cidade e, se possível, a outros centros também, preservar o meio ambiente, quando possível, distribuir de forma igualitária as construções, tá, essenciais, hospitais, escolas, que é instituição, mercados, ter uma rede de saneamento básico, que atenda a todos, ajudando e facilitando a saúde de todo mundo, né? Porque você ter esgoto na rua é uma questão de saúde. E facilitar a vida do cidadão, evitando estresse. O paulistano que mora no Jardim Ângela ou em outro extremo de São Paulo, vamos lá para o lado de Guatemi, para o nosso lado também, que agora me fugiu as cidades. Esse cidadão, o Grajaú é para o lado do Jardim Ângela, né? Esse cidadão demora no trânsito, Itaquá. O cidadão demora 4 horas. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, ele não consegue estudar, não consegue descansar, não consegue ter qualidade de vida, tá? Porque ele perde a vida dele no ônibus. E se for mulher, então, gente, pior um bocadinho. Mas a gente tem por mania, a mulher já é um problema nosso, de achar que tudo a gente tem que resolver, né? Então, a minha casa tem que estar limpa, minha roupa tem que estar lavada. Apesar do povo ajudar também, todo mundo tem essa questão. Então, facilitar a vida do morador é uma coisa muito importante. Aí, o que a regularização fundiária faz? A regularização fundiária, ela, como todo mundo aqui diz, ela tira uma foto do local como está. E tem uma coisa que eu queria dizer para vocês, mas eu vou falar baixinho, inclusive para o pessoal que é da área pública. Olha só, gente, se eu tiro uma foto 3x4 do meu rosto, uma foto 3x4 do meu rosto, eu vou ser igual a Rose? Não, ela é minha irmã, nós temos umas características que podem aproximar, né? Mas jamais vai ser a mesma característica igual a Rose. Tem 2 olhos, um nariz e uma boca, beleza? É uma mulher, mas ela não tem a mesma característica. E isso acontece com o urbano. As áreas que a gente visita, que a gente faz, são diferentes. A gente tira a foto dessas áreas, todas, cada uma com sua particularidade, verifica, não vou ficar falando muito de planta, que o Newton já fez com maestria, mas a gente identifica lá o tamanho dos lotes, as vias, se eu tenho guia, se eu tenho sarjeta, se eu tenho um córrego, uma vala, sei lá o que seja no meio, como isso está, se eu tenho espaço. Aqui até uma área que eu peguei como exemplo, que ela é super boa, né? Eu tenho uma rua larga, passível de receber a infraestrutura urbana, tá? Mas é uma fotografia, tem até piscina, você vê que é uma área, lotes grandes. Pelos telhados, vocês veem que as construções são maiores também, né? E uma coisa que eu preciso dizer, antes que passe dessa fase, principalmente para quem está no público. Primeiro, eu regularizo os lotes. Eu aprovo essa planta na prefeitura, junto com a regularização fundiária? Eu regularizo a edificação junto com a regularização fundiária? De jeito nenhum. Por quê? A sombra você pode fazer e deve. Mas a regularização da residência, que é uma discussão que a gente teve, acho que no primeiro simpósio, né, saiu até um quebra-pau legalzinho ali, que, para eu fazer a regularização das casas, se eu tenho 100 casas, eu tenho que fazer 100 plantas ou projetos internos com cortes, fachadas, memoriais individuais, e eu tenho que atestar a salubridade da edificação, eu tenho que atestar a habitabilidade, eu tenho que colocar uma RRT ou ART por casa, além das outras todas. Então, fica inviável. Mas a minha casa está no lote que a cidade permite que eu faça, exige que eu faça pelas leis municipais. 5 metros de frente, 1,5 de lateral, 3 nos fundos. Só que eu não sabia, construí tudinho. Para que eu vou largar terreno? Fiz tudinho, e agora não vou aprovar? Vai. Você vai ter 1 ano para regularizar a sua edificação depois que você tiver
a sua CRF em mãos. Mas se você passar disso, você vai ser prejudicado, tá bom? Então, dentro de da foto que você tirou, ela pode estar construída nos recuos, eu construo embaixo, meu irmão em cima, eu posso fazer. Então, isto é uma coisa, é uma fase do urbanismo importante e que, para cada um ter o seu documento e a sua certificação, depois da regularização fundiária, vocês têm que fazer. Aí, aqui, a gente faz o que o Newton já estava falando. A gente pega a fotografia da área, delimita a área que eu vou regularizar, e eu posso, separadamente, por exemplo, ter uma discussão grande também, que sai um pouquinho do urbanismo, mas, eu tenho 100 casas, 30 querem fazer. Dá para fazer REURB? Deve fazer REURB. Mas aí, o seu valor de cobrança vai ser diferenciado daquele se eu tivesse as 100 casas para fazer. Você não pode tirar do seu bolso e custear, tem que custear, porque a REURB tem uma coisa importante, né? No meu entendimento, aí desculpe os outros que pensam o contrário. Você tem que fazer toda a área e todos os lotes, tá? Dos que estão com vocês na REURB, estão pagando aquela REURB, e daqueles que não estão. E como fica? Não, gente, vamos fazer, vamos dividir porque é um trabalho que demanda tempo, que demanda muito técnico, é um trabalho que vai por grandes datas. Eu fiquei surpresíssima que o Newton falou que ele conseguiu uma CRF em 4 meses. Foi isso, Newton? 4 meses, fantástico, né? Não acontece isso nas cidades, tá? Aí você tem que custear e depois o seu vizinho vai poder pegar esse documento? Não, gente. O terreno vai para o nome do proprietário registral e depois ele tem que se virar. E a prefeitura pode fazer isso? Não. A prefeitura não pode dar um trabalho que foi outro profissional que fez, nem o cartório. Isso fere legislação, a engenharia e a arquitetura são regidas por leis federais. No mínimo, então, qualquer levantamento que eu faça, eu tenho direito autoral dele. Então, posso ceder? Você tem que vir pedir para mim. A prefeitura não pode fazer isso, porque eu não passei para a prefeitura procuração para fazer isso em meu nome. Então, não dá para fazer, tá? Você pode procurar um bom advogado e resolver isso de uma outra forma. Aí, o que eu faço se eu não pego toda a área? Eu pego a quadra. Eu pego um espaço, procuro pegar o espaço com mais casas aglomeradas, faço o desenho do perímetro e faço aquele pedacinho primeiro, depois a gente parte para as demais. Aí, olha só, depois que nós estamos falando do urbano, né? Eu viajo um pouquinho, me perdoem, né? Nós estamos falando do urbano. E aí, como ficam essas áreas? Que elas são divididas de qualquer maneira, ao bel prazer do proprietário, ou do ocupante, ou daquele que vendeu os lotes. Ele não pensou em guia, sarjeta, escoamento de águas pluviais. Ele não pensou na elétrica, não pensou nas vias, né, com luz, nem nas casas com energia elétrica, não pensou das águas canalizadas. Ele não pensou absolutamente nada. Ele foi lá, pensou no bolso e vendeu os lotes. E aí, o que aconteceu? O povo vai e ocupa, porque moradia, para a gente, é dignidade. E a gente tendo onde morar, não importa se você acreditou na pessoa, você comprou. Você tem o seu contrato de gaveta. Ou não. Mas quando você fez isso, ninguém te tirou de lá. A prefeitura não foi lá e não tirou vocês de lá. Certo? Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que partir para dentro e pensar nas outras coisas que vão fazer depois. Quando eu trabalho com um CRF entregue, nós temos umas obrigações da legislação, que depois a Rose acho que vai falar mais um pouquinho, a doutora Ellen já falou, todo mundo já falou com propriedade, que eu preciso da infraestrutura básica, tá? Aí a gente tem os cronogramas e as colocações, instalações, de alguma forma, durante o período que for feito esse acordo de cavalheiros, para que sejam realizadas. Se for E, quem custeia é o proprietário, se for S, é custeada pelo município, tá? Aí vão fazer essas melhorias principais, que são as que a gente precisa para viver. É só isso que eu preciso?
Não, gente. Vamos lá. Na área que você mora, o que você tem de benefício público lá? Tem escola? Tem posto de saúde? É arborizado? Plantam. No interior a gente tem essa facilidade, né? As ruas são largas? Então, por quê? Porque não procurou um profissional antes para fazer. Só que aí, depois que você estiver com a CRF na mão, e a infraestrutura básica, que inclusive é saneamento básico, a gente tem outra legislação e for feita, aí cabe aos municípios e a vocês conversarem com as partes, porque aqui, gente, é o seguinte, ninguém tem dinheiro, tá? Vocês não vão achando que o município tem dinheiro, porque não tem. O orçamento é pequeno e tem que fazer o que dá. O que vocês têm que fazer? Começar a pedir a infraestrutura. E aí vai um profissional habilitado, juntamente com a prefeitura, para fazer a programação do que você precisa. Eu preciso de área de lazer. Eu adoraria ter uma ciclovia. Nossa, uma área para caminhada. Uma praça, né? Eu preciso que a água da chuva não invada a minha sala, a minha casa. Eu quero que o meu carro consiga entrar. Guia, sarjeta, enfim. Quando eu tenho a CRF entregue e vocês já são cidadãos oficiais, que por enquanto o povo olha para vocês com o olho torto, o nariz torto, vocês já podem começar a exigir, além dos serviços prioritários instalados, outras ações que podem ser tomadas, como transporte público, todas essas áreas que vocês estão falando, saúde e educação. Então, isso é planejamento urbano. E vocês que estão inseridos na malha urbana, vocês têm esse direito. Aí a gente tem, nas grandes cidades, a problemática, eu vejo que muita gente usa essa foto. Se você olhar na internet, você vê muita foto disso. Você anda nas marginais, só nas marginais, que é um corredor de trânsito, vocês já conseguem ver isto. Se coloquem no meu lugar. Como é que você faz para tornar isso acessível? Como é que você faz para deixar essa vida, por exemplo, uma pessoa com mobilidade prejudicada? Como é que ela faz para acessar? Isso é planejamento urbano. A pessoa tem que pegar uma área dessa, que é passível de regularização, e transformar isso em outra vida. Também temos planos de governo. Tem uma coisa bem legal que eu vou contar para vocês aqui, que tem a lei da ATES, Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. O município faz parceria com uma associação de profissionais da área de arquitetura e engenharia, e esses profissionais, eles podem, por meio do governo federal, isso depois eu posso até passar para quem quiser, a lei da ATES, melhorar a sua moradia, rebocar, né, gente? Está tudo no bloco. Colocar forro, pintar, fazer melhorias nas casas e com um responsável técnico. E essa ATES, ela também alcança o acesso. Os profissionais das faculdades e dessas associações vão fazer parceria, a prefeitura indica qual é a primeira, e eles recebem diretamente do governo federal. Tá? Essa é a lei da assistência técnica. Olha só, essa é uma outra ocupação. O que vem aos olhos quando vocês veem isso? Essa foto. Essas ruas de terra, é isso? Olha só, gente. Isso que a gente não está vendo, que a gente parece que isso aí é uma área plana, né? Mas você não tem qualidade de vida. Quando chove, para você sair à rua e alcançar um ônibus, ou andar com a bicicleta, sair com uma pessoa que passa mal à noite quando chove, é super complicado. Então, planejamento urbano pensa na situação dessas pessoas também. E ainda que essa situação é melhor que a anterior, né? Tá vendo? Esta rua, eu fazia vistoria de área de risco, que é uma das coisas que são importantes para mim, porque quando tem risco, eu não faço, a gente brinca no escritório, eu não assino. Porque se você está me pagando para dizer que você vai morrer, se der um deslizamento de terra, cai em cima da sua casa, a responsabilidade é minha que estou assinando. Então, a gente faz as vistorias de área de risco, e quando a casa está em risco, a gente diz para o proprietário, olha, você mitiga o risco, se for possível, nós faremos a regularização, senão não. Se você não tiver dinheiro para pagar profissional para calcular o seu muro de arrimo, a prefeitura ou as associações, elas têm que fazer isso para vocês.
E a prefeitura, se for essa, tem que resolver, porque eles também não querem que a população morra lá, porque senão a culpa vai ser deles também, que permitiu isso. Tá? Mas isso é outra área tranquila para a gente trabalhar com planejamento urbano. A água vai para lá sem REURB? Não, porque se você for na companhia, eu não sei qual é aqui, se é a Sabesp, ou se é um SAI, eu não sei a da cidade qual é, a companhia vai dizer, não, não é uma área regularizada, não vou fazer. A partir do momento do protocolo da REURB, vocês já entram com um processinho na Sabesp e nas companhias de energia, para que vocês tenham a sua área iluminada e com água e serviço de esgoto e essas coisas, tá bom? Pode passar de novo, por favor. Olha, isso aqui é um exemplo fantástico para vocês terem uma distinção de área urbanizada, projetada antes da construção, e uma área irregular que foi ocupada sem projetos e sem planejamento urbano. Isso aqui é no Morumbi. Isto é um condomínio de alto padrão. E aqui elas são vizinhos. No mesmo bairro, no mesmo local, nós temos duas diferenciações tremendas de urbanismo. Dá para melhorar isso? Claro que dá. Precisa de dinheiro? Seria ótimo se tivesse. Se não tiver, tem que arregaçar as mangas, procurar profissionais, procurar o governo, fazer parceria e procurar melhoria para o seu bairro. E convencer o vizinho, viu, gente? Convencimento para nós é tudo, tá? Se você está fazendo REURB e seu vizinho não quer, trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha. Nós colaboramos, porque a gente vai trabalhando e depois na selagem todo mundo vem correndo, tá? Aqui é no Rio de Janeiro, tá? Vocês vejam que é uma área com alta concentração de população no mesmo, pouca área, muita ocupação, tá? E aqui é uma posterior solução de uma urbanização. Foram feitos prédios, sei que tem muita gente que não gosta disso, mas olha só, se eu moro no local, estou próximo do meu serviço, eu tenho meu vizinho, minha mãe, meu tio, meu cachorro que mora ali, o cachorro já sabe onde ele vai sair para fazer as necessidades dele. Eu tenho tudo muito perto, moro aqui, eu vou querer ir para o outro lado do mundo, para residências que não são prováveis, porque a habitação é um dos grandes problemas do Brasil? Não. E a solução aí, o que foi possível? Uns predinhos, e aí com a canalização desse córrego, e depois posterior arruamento e infraestrutura, nós temos uma melhoria, né? É o ideal? Não, mas já é uma solução. Aqui, olha que bonitinho. Outra área que foi urbanizada, tá? Código canalizado, muro de ala nas laterais do córrego, proteção para as crianças não caírem, as casas pintadinhas, tá? Acesso. Quando a gente fala da 90-50, que é a lei da acessibilidade, as pessoas podem achar, tem escada, mas a escada também tem que ser acessível, ela tem que ser calculada direitinho para que você suba com tranquilidade, tá? Mesmo aqueles mais velhos que precisam de mobilidade, a escada tem que ser acessível, só faltou o corrimão. Aqui, outra área, né? Aqui foi a foto anterior, como era antes da urbanização, depois dela urbanizada. Deu um pouquinho de melhoria aí? Uma diferença pequena? Quase nada. O profissional fez os profissionais, eu falo profissional, mas são normalmente uma equipe que vai trabalhar, debruçar nos mapas para tentar trabalhar e fazer o melhor para a população. E depois, quando você vê que você já está regularizado, que a sua área já tem um pouco de infraestrutura, eu já consigo ir de bicicleta para lá, gente, olha só, né? Aí você vê a melhoria da sua casa, da sua qualidade de vida. Eu vou pintar, vou melhorar, minha vida vai mudar, eu vou me sentir um cidadão participante da vida da cidade. Olha o que nós queremos. Nós queremos temos o direito constituído de estudar, trabalhar, recrear, circular. Isso é uma cidade boa para se viver. Ou um bairro, ou uma rua, uma comunidade. E aqui é o que eu preciso, onde eu vou morar. Então, se você for comprar a sua casa, você vai procurar se tem próximo o acesso com ônibus, ou vias que você possa ir se você tiver um carro, esgoto tratado,
água limpa, drenagem. Quando a gente fala de drenagem, é água pluvial, gente. A água pluvial é aquela que cai da chuva e ela é levada para as guias e depois com bueiros e tubulação vai para um destino correto. Não é esgoto. A drenagem é um projeto separado. O esgoto é para a sua casa. A rede de esgoto é para atender as habitações, os serviços, os comércios, as indústrias. Agora, drenagem é para levar a água de chuva para um lugar correto e ela não inundar a sua casa. Tá? E iluminação pública, que faz parte da segurança. Pode passar, por favor? Isto é uma cidade planejada, só para vocês terem ideia de como funciona. Vias largas, quadras uniformes, áreas que são fundo de vale com lago, área de vegetação que você pode andar em volta dela, separação de algumas áreas verdes. O verde é muito importante para a gente também, né? Isso é um sonho de um morador, tá? Se a gente tivesse essa oportunidade, seria fantástico. Mas vocês têm hoje, e desde 2017, a oportunidade de transformar e viver melhor na área em que vocês moram. Qualquer um de vocês. É só procurar um profissional habilitado que conheça REURB, não um cara que bate a sua porta e fala, eu faço. A pessoa tem que estudar, tem que ter prática, tem que saber como fazer a REURB, tem que conversar com o ente público. O ente público tem que ter a disponibilidade de querer fazer REURB. Os técnicos da prefeitura têm que saber tratar um processo de REURB. Isso é planejamento urbano também. Quando eu planejo, eu faço com que os meus funcionários saibam o que é melhor para a cidade. E reurbanizar faz parte, e fazer regularização fundiária também. Eu sou a Ângela Ramires, sou irmã da Rose e da Elaine, nós somos as 3 Ramires, da Ramires Regularizações. Se vocês precisarem de um arquiteto urbanista para qualquer dúvida, podem me procurar. Eu agradeço muito, espero ter sanado algumas dúvidas de vocês. Eu não fui muito técnica, com termos técnicos, porque eu acho que a gente tem que alcançar todo mundo quando a gente faz um trabalho. Muito obrigada.